Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nessa semana vamos fazer a atividade 9, identificando mediana, moda e média aritmética, tá? Do material Trilhas de Aprendizagens, volume 2. Eu não vou mais colocar o número da página, pois nós descobrimos que o número das páginas do meu livro é diferente do livro de vocês. Então, para não confundir, vamos apenas se basear pelo número da atividade, tá bom? Então, aqui nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas medidas de tendência central, tá? Então, no primeiro exercício, nós temos uma situação de que uma menina, a Ana, ela resolveu fazer uma pesquisa, né, sobre o time preferido dela, e aí ela anotou o número de cestas, né, o saldo final, na realidade, do número de cestas de cada jogo desse time. Então, esse saldo é calculado da seguinte maneira: é o número de cestas feitas menos o número de cestas sofridas pela equipe, tá? Então, ela marcou todos os saldos finais, né, de cada jogo, tá? E aí, nós temos algumas perguntas, tá? Sobre esses dados, que aí eu gostaria que vocês lessem com atenção e respondessem. Eu vou colocar também a explicação, né? O que é a moda, a média, a mediana e como se calcula, tá? Eu vou dar um exemplo também logo mais, tá certo? Tentem resolver esses exercícios, tá? Qualquer dúvida, mande no Google Classroom e eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem bem. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre medidas de tendência central. Essas medidas são números que resumem as informações de uma lista de dados a apenas uma informação, e elas são usadas para representar todo o conjunto de dados, tá? Pode ser valor ou atributo. Então, as mais conhecidas, as mais usadas são a moda, a média e a mediana, tá? A moda é o valor ou atributo que ocorre com maior frequência. Então, quando a gente fala que alguma coisa está na moda, por que a gente fala que está na moda? Porque a gente está vendo com maior frequência. Então, na estatística, é a mesma coisa, tá? Mediana. Se o conjunto de informações numéricas estiver em ordem crescente ou decrescente, a mediana será o número que ocupa a posição central, tá? E a média é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividido pelo número de informações que foram somadas, tá? Então, eu vou passar um exemplo, tá? Para explicar certinho o que representa cada medida de tendência central. Então, um exemplo aqui, olha, nós temos o número de óbitos por Covid-19 na cidade de São Bernardo do Campo na primeira semana de setembro de 2020, tá? Esses dados foram tirados do site da Prefeitura de São Bernardo. Tá? Então, aqui nós temos, olha, na primeira semana, de 1º de setembro até 7 de setembro, o número de óbitos por dia: 8, 6, 8, 3, 4, 4 e 4. A moda é o valor que aparece com maior frequência. Então, vamos analisar aqui o nosso conjunto de dados. Nós temos o número 8. O 8 aparece quantas vezes? 1, 2. O 6 aparece só uma vez. O 3 aparece só uma vez também. E o 4 aparece 3 vezes. Então, o número que aparece com maior frequência é o número 4. Portanto, a minha moda é igual a 4, tá? Ou seja, a moda desse conjunto de dados é igual a 4 óbitos na semana, na primeira semana. A mediana. Como que a gente faz para achar a mediana? Primeiro, nós temos que colocar esses dados em ordem crescente. Então, vamos lá, colocando esses dados em ordem crescente. Primeiro vem o número 3, depois o número 4. Eu vou colocar a quantidade de vezes que o número aparece. Então, o 4 aparece 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Depois do 4, vem o número 6. Depois, o número 8 e o número 8 de novo. Então, aqui a gente tem os dados ordenados.
A mediana vai ser o número que está no meio, tá? Então, o número que está no meio é o 4, tá? Então, ele tá exatamente no meio, ó, fica 3 números para um lado, 3 números para o outro. Portanto, a minha mediana será igual a 4 óbitos na primeira semana de setembro em São Bernardo do Campo. Agora, a média. A média, ela é calculada da seguinte maneira, tá? Nós vamos somar todos esses números. Então, 8 mais 6 mais 8 mais 3 mais 4 mais 4 mais 4. E eu vou dividir pelo total de números que tem nesse conjunto de dados. Então, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou dividir por 7, tá? Então, somando todos esses números aqui em cima, vai ser igual a 37. Então, 37 dividido por 7. Essa divisão é igual a 5,28. Ou seja, na primeira semana de setembro, a minha média de óbitos na cidade de São Bernardo é igual a 5, tá? As medidas, elas não necessariamente precisam ser iguais, tá? Elas podem ser números diferentes. A moda poderia ter sido outro número, diferente da mediana, assim como a média deu diferente. E terão casos que as 3 medidas vão coincidir nos mesmos valores, tá certo, turma? Qualquer dúvida, mande no Google Classroom, certo? Ótima semana para vocês. Um grande beijo.